Bom dia. Tá fraco, né? Primeiro dia de renascer, desse jeito. Estão cansados? O ar-condicionado já está sendo providenciado, tá bom? Já vai ser ligado. Mas não vai ser um calorzinho para um bom cearense que vai nos distrair. Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso renascer, ele sempre começa pelas manhãs com esse tema geral do nosso renascer. E o tema desse ano, Moisés já pediu que vocês falassem, mas eu vou pedir que vocês repitam, é a nossa... Diga para a pessoa do seu lado o tema desse ano. A nossa alegria é eterna. E atenção, quem aqui deseja ser feliz, levante seu braço e diga eu. Mas quem aqui deseja, o pessoal lá de cima, o pessoal que está aqui embaixo, o pessoal que está nos acompanhando pelo nosso YouTube, pela Rádio Shalom, pela Rede Vida de televisão, quem aqui deseja ser feliz, levante seu braço e diga eu. Eu acho que essa foi a pergunta que mais me fizeram quando eu fui pela primeira vez para o acampamento de Jovem Shalom. Quando eu fui para o acampamento de Jovem Shalom, viver um seminário de vida no Espírito Santo, quando eu tinha ali por volta de 15 anos, tinha exatamente 15 anos, a coisa que o pessoal mais perguntava a cada pregação e a cada momento era: quem aqui quer ser feliz? Parecia uma pergunta muito besta e até muito óbvia, né? Mas na verdade ela é de uma profundidade imensa. Porque se nós não sabemos o que nos faz felizes, ou se nós não sabemos qual é a verdadeira felicidade, a alegria, como diz o tema, não é qualquer alegria. Não é a alegria que está acontecendo por aí já há alguns dias, de pré-carnaval e carnaval. É uma alegria, o que, gente? Uma alegria eterna. Uma alegria que não passa, mas é uma alegria muito além simplesmente de uma alegria que não acaba no sentido do tempo. É também isso, mas é uma alegria que chega a ser, ou melhor, é totalmente divina. E pasme, meu irmão, você vai ter o seu coração inquieto, enquanto o seu coração não repousar numa alegria que seja eterna. Todos nós temos uma grande sede de amor, uma grande sede de felicidade, sim ou não? Eu me lembro que antes de conhecer o amor de Deus, eu já tinha muitos hobbies. Eu não posso dizer que eu era uma pessoa que me sentia infeliz. Não posso dizer. Ai, padre, quer dizer que quando tu foi para o teu acampamento, tu estava bem, tu se sentia tranquilo. Me sentia tranquilo. Me sentia, inclusive, muito bem. Achava que eu vivia uma vida muito tranquila e muito boa. Mas depois que eu conheci o amor de Deus, depois que o amor de Deus invadiu a minha existência, como essas portas que foram abertas para o jovem rico, que a gente viu muito legal, né, a sketch, ela parece que terminou sem terminar, né? Mas essa é a intenção, porque amanhã ela vai continuar e na terça-feira ela vai finalizar com a nossa experiência de entrar por essas portas da eternidade. Depois que eu conheci as portas da eternidade, eu entendi que toda a alegria, toda a felicidade que me tinham sido apresentadas até aquele momento, eram muito pequenas. Parecia que aqueles pequenos prazeres, até mesmo lícitos, ou aqueles pecados que eu experimentava na minha vida, ou aqueles momentos em que eu queria tanto possuir aquela coisa,
ou aquele momento onde eu deixava a minha carne gritar mais alto e eu gritava com os outros. Foi uma das curas que Deus fez na minha vida, assim que eu fiz o meu seminário de vida no Espírito Santo, foi parar de brigar com meu irmão. Eu tinha assim uma raiva quando meu irmão chegava no quarto, fazendo barulho, que parecia que eu nem me reconhecia. Mas eu me deixava levar pelo sentimento, e inclusive achava que ia ser feliz se eu não fosse besta. Eu não sei se vocês já foram assim, se vocês já sentiram assim: menino, eu estou sendo besta com esse menino, tem que dar uns gritos nele. Mas aquilo ali não me fazia feliz de verdade. E tantas outras coisas que eu passaria aqui o dia falando. E quando Deus abriu as portas da eternidade e por pura misericórdia me puxou e não permitiu que as minhas posses elas fossem capazes de me retirar desse caminho e desse amor que eu encontrei, a alegria se tornou eterna na minha vida. É assim com a sua vida também? É desse jeito também? Quando você vai se afastando do amor de Deus, parece que essa eternidade, ela vai também perdendo o sabor durante a sua vida. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais tudo que está nesse mundo ganha sabor. É assim? Pergunte para a pessoa do seu lado se ela já experimentou mais ou menos isso que eu falei aqui. Pergunte aí. Em um minutinho, viu? Vou dar muito tempo para vocês não. Porque Deus é misericordioso, mas a Jéssica, que está aqui do meu lado, não é misericordiosa com horário não, viu? Pobre da Jéssica, bem boazinha. Meus irmãos, o que você acabou de partilhar, com certeza, mostra o quanto Deus é interessado na sua felicidade. O quanto Deus a cada instante da sua vida intervém. E se for necessário, Ele invade a sua vida para poder te dar a verdadeira felicidade. Se existiu um momento onde, na história da humanidade, os nossos primeiros pais encontraram aquela serpente que os fez comer daquele fruto proibido, e ali tanta tristeza entrou no mundo, com o pecado que dominou o coração da gente, de toda a humanidade. Nosso Deus é o nosso amigo a ponto de não suportar nos ver infelizes. A felicidade, ela é dom de Deus. A verdadeira alegria, essa alegria que é eterna, é um dom que só Deus pode nos dar. Deus tem para a nossa vida uma promessa de alegria e felicidade. É assim desde toda a eternidade. A gente escuta o salmista dizer: quando o Senhor fez voltar os exilados de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de canções. Até entre as nações se comentava: olha o quanto o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor, diz o salmista, e finaliza aqui, fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. E é por isso que nós experimentamos de uma verdadeira alegria, porque o Senhor faz grandes coisas na nossa história. O profeta Jeremias, também em um determinado momento, proclama a felicidade do povo. E é assim na história de todas as profecias. Deus sempre tem, diga isso para a pessoa do seu lado, Deus sempre vai ter uma promessa de verdadeira felicidade para você. Diga isso para a pessoa do seu lado, mas diga convencendo, olhe no olho. Diga assim: meu irmão, entenda, tudo que Deus deseja é te presentear com a verdadeira alegria.
Agora pode voltar aqui, pode voltar o seu olhar para cá. O profeta Jeremias diz assim: neste lugar, no qual tu dizes, é uma ruína, sem homens nem animais, nas cidades de Judá as ruas estão desoladas, Jerusalém está desolada, não há mais homens, não há mais vida, não há mais animais. E o profeta proclama o que Deus fará: escutar-se-ão de novo gritos de alegria e gritos de júbilo, a voz do noivo e a voz da noiva, a voz daqueles que dizem, trazendo ao templo do Senhor sacrifícios de ação de graças, se escutará. Dai graças ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom, porque o seu amor é para sempre. Porque trarei de volta os cativos da terra como antes, diz o Senhor. Uma promessa de felicidade, uma promessa para quem busca algo que não passa, uma promessa bela que faz até a gente sorrir, né? Eu não sei vocês, mas quando eu canto ou rezo esse salmo aqui, que diz: quando o Senhor fez retornar os seus cativos, parecíamos sonhar, encheu-se os nossos lábios de canção, e os sorrisos, a gente já começa a sorrir, e a pensar na primeira música que a gente cantaria. Hoje teve um irmão lá em casa que acordou cantando, né, Leandro? Está bem ali o Leandro. Menina, a gente descobriu, tinha gente que tinha acordado mais cedo, mas o Leandro acordou cantando. Aí o Leandro namora, né? Aí o padre disse: parece que ele acordou apaixonado. O outro padre, né, que mora comigo. Aí o Leandro: eu estou apaixonado é por Jesus. Bem, ele falou que era por Jesus, né? Deve ter lembrado também um pouquinho da namorada dele, que Jesus providenciou, né, Leandro? Mas estava cantando uma felicidade. A felicidade, meus irmãos, ela não é simplesmente um sentimento. A felicidade, ela não significa algo que eu possuo por causa de uma determinada coisa, ou pessoa, ou momento, e depois eu deixo de possuir. Ou seja, até aquela frase, né? Existem momentos felizes. E aí, se você tem muitos momentos felizes, você vai ter sido feliz de verdade. Isso não é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, dom de Deus, que se interessa pelo teu coração, que se interessa pela tua felicidade, que quer te fazer feliz, é um estado de espírito de quem abre e escancara as portas para Deus, de quem escancara as portas para o verdadeiro amor que pode preencher o seu coração. Quantas vezes nós vamos perdendo a nossa vida e vamos perdendo a nossa felicidade porque negociamos a nossa alegria com falsos prazeres. Sim ou não? Umas coisas besta, umas coisas assim tão pequenas, tão pobres. O jovem rico entrava aqui e a gente ia vendo, vitorioso, conseguia inclusive viver a lei de Deus em determinados aspectos. Mas Deus, o Deus que quer te fazer feliz, Ele não quer simplesmente um cumprimento de um dever. Ele deseja todo o teu coração. Ele deseja toda a tua vida. Para que a tua vida, ela seja feita de uma felicidade que permanece. Uma felicidade que é um estado. Meu Deus, como esse mundo e como nós que fazemos parte desse mundo, tantas vezes somos amigos da tristeza. Quantas vezes o nosso coração, conhecendo a verdade, ou por não conhecê-la, ou porque estamos tão afastados de Deus, que consideramos até Deus um ser tão estranho, alguém tão estranho a mim, que Deus não deve saber muito me fazer feliz. Meus irmãos,
Não fiquemos amigos da tristeza. E quem é que fica amigo da tristeza? Aquele que faz amizade com o pecado, ou amizade com uma vida ensimesmada. Deus falava disso na adoração. Ou quem faz uma amizade com uma vida que relativiza o amor, ou quem faz amizade, acaba fazendo amizade com a tristeza, ou até mesmo aquela amizade com uma melancolia que pode existir, uma felicidade com o vitimismo. Eu acabo sempre considerando que eu sou vítima de tudo e de todos, e nunca permito que a alegria e que a felicidade eterna entrem no meu coração. A melancolia, meus irmãos, tantas vezes é até mesmo um vício que a gente traz. Não estou falando da tristeza, tantas vezes, como um desafio até mesmo de saúde, que tantos enfrentam. E por meio desse sofrimento, se encontra também a verdadeira felicidade, porque toda cruz chega à ressurreição. E inclusive, por meio da ação de Deus, a sua vida pode ser transformada nesse renascer, se você traz esse desafio. Mas eu não estou falando de uma questão de saúde, mas da escolha pela tristeza. Da escolha pela tristeza, que tantas vezes se chama mediocridade também. Vocês sabem o que significa a palavra medíocre? Ela vem da palavra médio. Ela vem, é isso, é Moisés? Mediocridade, a palavra, porque o Moisés, ele é craque em etimologia das palavras. Fico morrendo de medo de falar besteira. Como essa parte eu não anotei, aí eu fico com medo de errar. Mediocridade vem da palavra médio, morno. Eu escolho uma vida que eu não dou tudo, como fez o jovem rico hoje. Eu recebo o olhar divino, que olha para a minha história e me ama de verdade, mas eu acabo escolhendo não dar tudo. É mais fácil, é melhor não dar tudo, vai que eu me arrependo depois. Ave Maria, pessoal que está de fora, né? Isso aqui é bem cearense, né? Maria, já pensou se eu dou tudo e acabo perdendo e me arrependendo depois? Mas como dizia a esquete, que a gente acabou de ver, Jesus mesmo dizia ao jovem rico: meu filho, deixe tudo, porque tudo que você precisa, eu tenho em abundância. Era mais ou menos isso. Quero que você pergunte para a pessoa do seu lado, depois de tanta dica que eu dei, né? Ou pergunte aí ao seu coração, ou a quem estiver ao seu lado, você que nos acompanha, de onde estiver, para você, o que é a verdadeira felicidade? Pergunte aí. Não precisa fazer assim um curso extenso para a pessoa do seu lado, não. Pode falar com palavras simples. Tem gente até que está aqui, ó, fazendo a mão assim, ó, pregando, né? É legal. Quando a gente se empolga, a gente faz a mãozinha. Eu vivo fazendo ela. Existe um santo, essa frase dele é muito conhecida. Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu, ele diz assim, vamos ler juntos? A glória de Deus é... A glória de Deus é... Não deu para escutar. Esse pessoal lá de cima não está falando não, viu? A glória de Deus
é o homem vivo. E Deus, segundo o Santo Irineu, e essa é uma experiência que a gente faz, Ele manifesta a sua glória na vida bem vivida, na vida santa que nós temos. Ele até completa a frase. Santo Irineu de Lyon, ele fala que a glória de Deus é o homem vivo, e a verdadeira vida do homem é a visão de Deus. É uma vida cheia dessa presença divina. É isso que o Senhor deseja fazer na sua vida. Ele deseja manifestar a sua glória. E talvez você não saiba porque está aqui no Renascer. Porque eu fui convocado pelo meu grupo de oração. Porque tem que estar aqui mesmo, né? Ou então fui chamado por esse amigo aqui que me chamou. Estou até sentindo assim como um negócio meio estranho. Você veio aqui porque Deus deseja manifestar a glória dele na tua vida. E deseja te fazer um homem vivo. Deseja te fazer um homem de pé. Deus é o amigo dos homens. E o amigo dos homens não suporta ver e não aceita ver o homem em um destino e em uma vida miserável. Deus trabalha dia e noite sem descanso. Deus pode até ter descansado no sétimo dia, no momento da criação. Mas Ele trabalha dia e noite sem descanso pela sua felicidade, por uma vida que vale a pena ser vivida por ti. E a glória de Deus se manifesta quando você faz a escolha, pela graça dEle, dessa boa vida. Mas a gente pode agora ler o jovem rico. Quem trouxe sua Bíblia? Eu acabei nem dando as citações dos outros, né? O primeiro foi Jeremias capítulo 33. Depois eu falo do Salmo. Mas você pode pegar a sua Bíblia e abrir exatamente na história do jovem rico. Marcos capítulo 10, versículo 17. Abra aí. Marcos capítulo 10, versículo 17. Pode abrir no celular, padre, contanto que você não fique olhando as notificações do WhatsApp, certo? Pode abrir também no celular, se você quiser. Jesus encontra um jovem que queria ser feliz. A gente tem até a imagem da cena aí, né? Eu acho que a sketch foi até melhor. Mas aqui a gente tem a imagem. Diz assim a palavra de Deus: ao retornar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A gente pode até escutar esse jovem perguntando assim: bom mestre, Jesus, o que eu posso fazer para ser feliz? E Jesus respondeu: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus descreve exatamente a segunda tábua da lei, aquele momento em que os 10 mandamentos fala da direção do nosso coração pelos outros. Mas aquele jovem replicou: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E aquele versículo tão forte: fitando, Jesus o amou e disse: uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens.
Palavra da salvação. A história do jovem rico é a história de um jovem que acabou fazendo tantas coisas para encontrar a felicidade, e quando a felicidade abriu as portas para ele, ele acabou voltando atrás. A gente não sabe do resto da história, né? A gente espera que esse jovem rico tenha sido evangelizado, ou tenha até encontrado Jesus em outro momento, que os evangelhos não nos mostram, que existiram muitas coisas que aconteceram, que livros nenhum, a quantidade de livros que existisse no mundo, não seria capaz de descrever tudo que Jesus realizou nessa terra. Mas a parte que o Espírito Santo fez com que nós encontrássemos, é exatamente essa parte da tristeza de um jovem que não foi capaz de escolher a felicidade. Uma das características da vida de um jovem é exatamente a coragem para ser feliz. A coragem de escolher, fazer escolhas ousadas na sua vida. Você, na sua juventude, ou aqueles que são jovens, sonharam muitas coisas, realizaram boa parte delas, e pensaram e sonharam coisas até grandiosas, né? Eu estou olhando aqui para um casal que casou há pouquíssimo tempo, né? Há pouquíssimo tempo, e esses meninos não sabiam falar de outra coisa senão do casamento deles, porque eles queriam dar esse passo ousado, e não estavam nem aí para os desafios. É próprio do jovem, esse desejo de ser feliz tão forte, que tem coragem de deixar o que for preciso, para poder ir em busca da sua felicidade. Mas o jovem rico possuía muitos bens, é o que a palavra diz. A gente pode até especular, por que esse jovem negou? Será que ele não amava Jesus de verdade? Será que ele, como está aí na imagem, quando Jesus fitou o olhar sobre ele acabou desviando? O que será que aconteceu? O que a palavra diz é que ele possuía muitos bens. Ele possuía tantos bens, ele possuía tantas riquezas, com cheiro de terra, ele possuía tanta coisa que aquilo tudo pesou, e ele não foi capaz de escolher a verdadeira felicidade. Não foi capaz de escutar a voz de Deus. Nós, meus irmãos, tantas vezes acabamos nos perdendo no caminho por causa daquilo que possuímos. Por causa de uma vida tão cheia do cheiro desse mundo, e esse mundo belíssimo criado por Deus, mas que ao mesmo tempo, quando o possuo e quando me agarro a Ele com todas as minhas forças, nele eu não encontro a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade. Esse pobre jovem acabou se perdendo. O jovem rico saiu triste, pesaroso. Qual é a riqueza que tem pesado na tua vida? Qual é a riqueza que você trouxe para esses dias de renascer e que Deus deseja que você despoje, ou que você inclusive transforme? Talvez você tenha acumulado muitas coisas na sua vida. Você tenha acumulado prazeres, você tenha acumulado até mesmo pessoas, desejos de grandeza, posses, coisas. E se isso tiver o último fim na sua vida, se isso for o centro do seu existir, meu Deus, até aquilo que é bom pode se tornar danoso na sua vida. Aquilo que talvez fosse bênção, porque pesou diante de Deus e porque se tornou maior do que o próprio Deus, porque se tornou maior do que a própria felicidade. Por exemplo, existem coisas muito boas que a providência divina nos dá, como o nosso trabalho. O seu trabalho é dom de Deus. Deus deseja te dar uma grande missão através do teu trabalho.
mas ele não pode ter a última palavra nas decisões da felicidade da tua vida, nas decisões sobre a vontade de Deus, ou tantas outras coisas, os relacionamentos, tantas coisas. Deus deseja ser o centro e em tudo transformar a tua vida. O que tem atrasado a tua conversão? Quantas posses a gente traz na nossa vida e no nosso coração que acabam atrasando a nossa conversão? Qual riqueza? O pobre do jovem rico, meus irmãos, foi um jovem que de tão rico, tão rico, tão rico, acabou ficando pobre. Teve uma jovem que um dia, uma jovem que eu conheci ao longo da minha história missionária, que ela um dia contando a história dela antes da conversão, bem, uma família de muitas posses, uma família muito bem de vida, mas que era uma família que vivia da sua riqueza e não possuía muita coisa além disso. Vivia um sincretismo religioso tão grande, vivia tantas outras realidades difíceis mesmo. Aquela jovem, ela disse assim: Padre Vitinho, eu era tão rica, tão rica, tão rica, que a única coisa que eu tinha era dinheiro, e por isso eu era pobre. Mas quando Deus, teve um momento, muito forte a história dela, teve um momento que ela estava dentro de casa, o pai dela se manifestando, em uma manifestação mesmo maligna, né? E ela se trancou e colocou no Google, olha que coisa impressionante, ela colocou no Google, oração forte, não era de exorcismo, ela não escreveu isso, mas era mais ou menos isso, né, que ela escreveu. Ela colocou oração forte para que Deus possa atingir a vida de alguém. E por incrível que pareça, o Google mostrou a oração de São Miguel Arcanjo, e ela trancou a porta do quarto com medo daquela situação, e ela começou a rezar: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Vale a pena a gente rezar todo. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Quando ela fez o amém, ela escutou um barulho. Ela abriu a porta do quarto, ela tinha 12 anos, e ela viu o pai dela caído no chão. Uma história bem forte, né, inclusive. E quando ela viu aquilo ali, ela disse: Deus fez alguma coisa. A mãe dela chegou, não estava entendendo nada. Aí ela disse: eu fiz uma oração. E pouco a pouco aquela jovem foi atrás daquele site, que foi atrás da igreja, que foi atrás de um grupo de oração, que foi atrás do seu batismo, da sua crisma, e foi pouco a pouco evangelizando cada pessoa da sua família. E alguns anos atrás, o último a se converter foi o seu pai. Aquela jovem que era pobre, tão pobre, porque só tinha dinheiro, ela descobriu a felicidade de deixar tudo por Jesus. Aquela jovem foi encontrando a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Meu Deus, quantas vezes a gente vive uma vida invejável aos olhos do mundo, mas miserável dentro do nosso coração. O Instagram cheio de foto bonita, mas por dentro um vazio imenso. Quantas vezes a gente deixa a nossa vida de oração, meus irmãos? Quantas vezes a gente vai experimentando da infelicidade de não servir mais, de não viver mais a missão, a graça da missão? Quantas vezes a gente vai vivendo só para a gente, só para a gente, só para a gente, e acha que todo mundo está a nosso serviço, e acabamos vivendo uma infelicidade. Com muita facilidade,
nós negociamos a felicidade eterna. Mas hoje é o dia da nossa salvação. Nós vamos escutar muito isso a partir da quarta-feira de cinzas. Hoje é o dia de nós lutarmos pela nossa felicidade. Hoje é o dia de nós lutarmos pela vida nova. Você, meu irmão, minha irmã, está neste renascer, está participando junto conosco de casa, porque Deus tem uma vida toda nova para você. Existe um teólogo, Romano Guardini, que ele diz assim: essa vida eterna não vem somente depois da morte. A vida eterna, a alegria eterna não vem somente quando eu entrar no céu com a graça de Deus. Ela já está presente aqui e agora. Ela não faz parte, a vida dessa alegria eterna, dessa felicidade, para um grupo de privilegiados, ou até mesmo para um grupo de perfeitos. Não, a felicidade eterna, ela deseja atingir a tua vida. Olha só, quanta felicidade no rosto de grandes santos, como foi São João Paulo II. São João Paulo II, a comunidade católica Shalom nasceu aos pés de João Paulo II. Tem um vídeo tão lindo, onde João Paulo II está sorrindo de uns palhaços, né, que estão ali na praça de São Pedro. Uma felicidade na santidade. Sim, porque atenção, a santidade não tem nada a ver com melancolia. A felicidade tem tudo a ver com felicidade. Um santo triste, segundo os santos, um triste santo. Não existe santidade sem verdadeira felicidade. E a gente vê isso no rosto dos santos. A gente vê isso no rosto do Papa. A gente vê isso no rosto até de pessoas muito normais, como eu e você. Quer dizer, eu não me sinto muito normal, não. Tem umas doidices assim, né? Mas você, sendo mais ou menos normal, você também pode viver essa felicidade. Olha o pessoal com a camisa do Renascer. Olha você. Você pode se imaginar ali. Está ali, ó, está bem ali na foto, eu sei. A gente vê o rosto dos santos, como Carlo Acutis. A gente vê o rosto da Naná, que vive dançando nos eventos. Está bem ali o rosto da Suzy, que coordena a música. Ô Moisés e a Emi ali. Ô Moisés e a Emi. Vocês não vão nem dar uma salva de palmas para Moisés e para a Emi, que a gente ama demais. E para o Papa Francisco, para o Papa Leão, e para Dom Gregório, que vai vir terça-feira. O rosto da alegria de ser de Deus. Existe uma felicidade na decisão por Deus, que somente nesta decisão você vai poder experimentar. Não importa se você está há mais de 40 anos vivendo em Deus, ou se você está se decidindo nesse instante por Ele. Não importa se, como eu, você já está, eu já perdi as contas, 16, 17, 18, 19, há 19 anos na caminhada, ou se você conhece a Deus há só um aninho ali, que eu fui me decidindo, e aí eu participei daquela quaresma, e eu comecei a me decidir por Deus. A sua felicidade depende desta decisão. E atenção, não fique no meio do caminho, essa decisão é diária, e essa felicidade, ela é real. Essa felicidade quer atingir o teu coração, e se essa pregação é a primeira pregação do nosso renascer, essa é a pregação que abre as portas para as outras. Ave Maria, botaram o pregador menor em todos os sentidos para poder fazê-la, né? Mas atenção, tudo que vai ser dito aqui diz respeito a um Deus tão apaixonado de amor por ti, que vem hoje te lembrar, que vem hoje te fazer reencontrar
o verdadeiro caminho. Deixe tudo para seguir o Senhor. Deixe o que for preciso, deixe o seu pecado, deixe a sua fraqueza, deixe você mesmo, deixe aquilo que tem te pesado, deixe aquilo que você não tem nem força para lutar, deixe que Deus te dê essa força. Deixe tudo para viver uma vida de verdadeira felicidade. Padre, mas eu sou o maior dos pecadores. Padre, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Padre, eu já conheço a Deus há muito tempo, mas eu nunca criei vergonha na cara. Padre, olha, eu vivi uma vida muito em Deus, mas ultimamente nem eu me reconheço mais. Padre, eu já sei de tudo. Eu praticamente fundei o Shalom junto com Moisés. Há 40 anos atrás eu já estava aqui botando as cadeiras no Renascer. Para você e para aquele que pensa não poder nada, hoje é o dia de se decidir pela santidade outra vez. Eu sou muito jovem, é para você. Eu já estou muito velho, padre, é para você também. Essa felicidade quer encontrar o teu coração. Eu não podia deixar de falar de uma Páscoa que a gente viveu há 2 dias atrás, de uma jovem que participava da obra do Projeto de Juventude que eu conheci, uma jovem lá de Curitiba, não me lembro, acho que ela nunca veio em Fortaleza, é a Mariana. A Mariana, ela, há 2 dias atrás, a Mariana, ela fez a sua Páscoa. Eu conheci ela lá no CJS, no Congresso de Jovem Shalom de Curitiba. Eu já acompanhava um pouquinho da história dela, porque ela era meio blogueira no Instagram, do jeitinho dela, né? Muito simples. E a Mari, ela descobriu em agosto do ano passado um câncer ósseo, né? Eu não saberia agora dizer o nome, mas avassalador, né? E eu depois fui acompanhando a história dela, e quando eu fui em Curitiba, eu pedi eu quero te conhecer, e eu quero rezar por ti, eu quero essa foto aqui, inclusive, foi quando eu celebrei a missa lá na casa dela, com a família dela, né? A Mari conheceu, ela conta, em um dos vídeos dela, que ela conheceu a Deus e o amor de Deus, é de uma família muito católica, mas ela conheceu de verdade em um acampes. E naquele acampamento ela descobriu uma felicidade tão grande que ela não podia fazer outra coisa se não fosse ir para o ministério, ir para o grupo de oração. Ela fazia uns vídeos na internet, vem fazer um terço comigo. E quando ela descobriu o câncer, com 14 anos, né, há menos de 1 ano atrás, a Mari, ela pegou e gravou um vídeo também, e ela disse: oi, eu sou a Mariana, eu tenho 14 anos e descobri que eu tenho câncer. Essa notícia poderia ser muito difícil, mas olha só, gente, ela faz desse jeito: eu tenho Deus. E aí ela vai contando a história dela, tudo, né? Ela foi um dia para o congresso, foi para a efusão agora no Acampes, e quando eu falei com a irmã dela, ela disse assim: padre, ela estava toda animada porque tinha acabado de sair do hospital para ir para o Renascer, porque ela queria ir para o Renascer, lá de Curitiba, né? Aí a gente descobriu uma coisa, que é o que eu queria dizer, uma jovem muito de Deus, e que eu acho que era tão de Deus que Deus quis ela ali pertinho dele mais cedo. A Mari, ela descobriu uma felicidade tão grande em Deus que não conseguia deixar. Nos últimos tempos, a irmã dela tinha me dito, ela tinha passado por um tempo assim de muita dificuldade, porque não estava comendo, só se alimentava por soro, etc., né? E ela estava um pouquinho triste, mas algo aconteceu com ela, que ela se reanimou e começou a sorrir de novo, começou a rezar muito e falar de céu. Foi o que a irmã dela me disse. Parece que Jesus estava preparando ela, né? E ela, com toda essa alegria, com toda essa felicidade, falava de céu e ficava
recebendo as visitas dos amigos dela, ela tinha feito um pedido que se ela vivesse a sua Páscoa, ela fosse enterrada com a camisa do grupo de oração dela. E todos os amigos dela, lá no velório, estavam com a camisa do grupo de oração dela, que se chamava Ronaldo Pereira. E a mãe dela, quando eu falei, a mãe dela disse: ô Padre Vitinho, eu acho que ela está enchendo o Ronaldo de pergunta, que ela não pôde fazer aqui, que ela não sabia a resposta. E a gente encontrou o caderno dela, no caderno dela uma coisa que eu quero mostrar para vocês. É uma foto do caderno dela, está escrito ali em cima: minha foto de santa. Aí eu perguntei, por que essa menina fez esse negócio? Ela tinha ido para uma pregação, que uma missionária da comunidade de vida, ela tinha escrito assim, ela tinha dito, na pregação: gente, o mundo precisa de santos. E quem são os novos santos? São vocês que estão escutando. Vocês aqui nessa salinha, vocês podem revolucionar o mundo sendo santos. Aí eles pegaram, quer dizer que a gente pode... Aí começaram a conversar, E aí alguns ficaram falando, a gente tem que escolher a nossa foto do dia que a gente for canonizado. Porque se a gente for ou não, vamos escolher nossa foto para a gente olhar e lembrar que a gente é chamado à santidade. E a Mari escolheu essa foto, linda dela, sorrindo bem muito, a minha foto de santa. E essa foto não aconteceu depois, não. Essa foto é uma foto dela em vida, Porque é em vida que a gente vai ser santo. É em vida que a gente se decide. E se a gente pudesse até trocar ali, a gente colocaria a minha foto de alegria eterna. Cabe a tua foto também. Cadê a tua foto de felicidade eterna? Aonde está aquela foto da vida, da tua decisão por Deus, da tua decisão pela verdadeira felicidade? Hoje é o dia da nossa salvação. A felicidade está na santidade. E se você já se decidiu pela santidade tantas vezes, hoje é o dia de você se decidir. E se decidir de verdade. E abrir o seu coração para tudo que Deus vai fazer. Seja no seminário de vida, seja nos cursos que nós vamos viver. Hoje, meu irmão, minha irmã, você é chamado a se decidir. Uma dica. Agora no intervalo do almoço, bem aqui ao lado, você vai pegar aqui e dobrar à direita. Nós temos uma capela enorme. Essa capela tem Jesus Eucarístico exposto o dia inteiro, só para que você vá se ajoelhar diante dele e dizer: Senhor, uma meninazinha de 14 anos se decidiu por ti, eu posso ser santo também. Senhor, uma jovenzinha de 14 anos escolheu ser feliz, eu posso também ser feliz. Com toda a minha fraqueza, eu escolho a santidade. Feche seus olhos um instante. Incline a sua cabeça. Não se despece com mais nada. Deixe seu celular de lado. E coloque a mão sobre o seu coração. E fazendo um instante de silêncio, diga a Jesus: Jesus, vem me dar a felicidade da santidade. Jesus, vem me fazer enfrentar até mesmo as cruzes e tristezas da vida com muita alegria, porque em Ti a felicidade é um estado de graça que eu recebo. Senhor Jesus, eu quero ser santo. Senhor Jesus, eu desejo a Ti.
Consagramos, Senhor, a Ti o coração de cada um que está nesse renascer. E consagramos dias de santidade e de alegria, de uma felicidade que é eterna, de uma felicidade que vem do Teu coração, decidido de amor por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.